Ela se recusa a falar no grupo. Minhas palavras são só para ele. O milionário ia sair, até ouvir a voz dela sozinha num canto. Ela lia cartas de amor, endereçadas a um nome que ele reconhece. Ele se aproxima e ouve. Um dia você vai me achar, pai. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. A luz dourada do Hotel Copacabana Palace recortava o céu noturno do Rio de Janeiro, enquanto uma fileira de carros luxuosos desfilava pela entrada principal. Anunciado como o evento social mais esperado do ano, o baile beneficente Estrelas do Amanhã reunia a elite carioca e paulistana em uma noite de ostentação que prometia transcender o convencional. O anfitrião, Tiago Mendonça Albuquerque, um dos empresários mais influentes do Brasil no ramo da tecnologia, havia transformado o salão principal em um cenário deslumbrante que mesclava o clássico e o contemporâneo. Lustres de cristal bailavam sobre mesas adornadas com orquídeas raras, enquanto esculturas de gelo em formato de estrelas derretiam lentamente, simbolizando a efemeridade dos momentos preciosos da vida. Entre os convidados que circulavam pelo salão, vestidos em trajes que custavam o equivalente a meses de salário mínimo, estava Luísa Fernandes, uma jovem professora de literatura de 28 anos, originária de Petrópolis, que havia sido convidada para o evento por seu primo Rodrigo, fotógrafo oficial da noite. Com um vestido azul marinho emprestado de uma amiga, Luísa se sentia como um peixe fora d'água, observando de longe os sorrisos ensaiados e as conversas superficiais que dominavam o ambiente. Parece que entramos em uma novela das 9, não é? Só que ninguém aqui sabe que está atuando, comentou Rodrigo ao se aproximar de Luísa enquanto ajustava sua câmera profissional. Ou talvez saibam, e esse seja o problema, respondeu ela com um meio sorriso. Você tem certeza que não tem problema eu estar aqui? Não me parece o tipo de lugar onde professoras de escola pública sejam bem-vindas. Relaxa, Lu. Você foi oficialmente convidada como minha assistente. Além disso, acho que vai gostar do que o Tiago preparou para mais tarde. Não é só um evento de caridade comum, disse Rodrigo, antes de se afastar para fotografar um grupo de celebridades. Luísa respirou fundo e decidiu explorar o ambiente. Enquanto caminhava entre os convidados, captava fragmentos de conversas sobre viagens internacionais, investimentos milionários e escândalos da alta sociedade. Ninguém parecia realmente interessado em falar sobre o propósito beneficente do evento, que era arrecadar fundos para projetos educacionais em comunidades carentes do Rio. Em determinado momento, as luzes diminuíram sutilmente e um breve silêncio tomou conta do salão. Tiago Mendonça Albuquerque, um homem de 42 anos, com traços marcantes e um sorriso magnético que escondia uma profunda solidão, subiu ao palco. Vestia um terno italiano impecável, mas havia algo em seus olhos que contrastava com todo aquele luxo. Uma melancolia que Luísa, acostumada a analisar personagens em obras literárias, percebeu imediatamente. Boa noite a todos. É uma honra recebê-los nesta celebração que, espero, possa transcender o mero entretenimento. Iniciou Tiago, sua voz grave ressoando pelos alto-falantes. Esta noite não é apenas sobre doações ou sobre mostrar nossas melhores roupas. É sobre conexões. Conexões genuínas que podem transformar vidas. Enquanto ele continuava seu discurso, Luísa notou como o empresário parecia ensaiar cada gesto, cada expressão, como se estivesse representando o papel de si mesmo, algo que ela identificava com frequência em seus alunos adolescentes, sempre tentando se encaixar em moldes pré-estabelecidos. E para iniciar nossa noite de uma maneira diferente, gostaria de convidá-los a participar de uma pequena dinâmica, continuou Tiago. Em cada mesa encontrarão pequenos papéis. Peço que escrevam neles uma história de amor, não necessariamente romântico, que tenha transformado suas vidas. Depois compartilharemos algumas dessas histórias no palco.
Um murmúrio percorreu o salão, misturando curiosidade e desconforto. Luísa sentiu seu coração acelerar. Compartilhar histórias pessoais não parecia combinar com aquele ambiente de superficialidades. Enquanto os garçons distribuíam os papéis e canetas douradas, ela pensou em suas próprias histórias de amor, todas elas marcadas por decepções e incertezas. O que poderia compartilhar que não parecesse insignificante ou banal para aquelas pessoas acostumadas a vidas extraordinárias? "Você vai participar?" perguntou uma mulher elegante que se sentara ao seu lado. "Me chamo Beatriz Andrade. Sou editora da revista Estilo em Poder. Confesso que não esperava algo tão intimista vindo do Tiago. Ele sempre foi conhecido por manter distância emocional em seus eventos." Luísa Fernandes apresentou-se, sentindo-se deslocada ao lado da mulher impecavelmente vestida e maquiada. "Na verdade, estou pensando em me abster. Não acho que minhas experiências sejam interessantes o suficiente para este público." Beatriz sorriu, revelando dentes perfeitamente alinhados. "Querida, metade das pessoas aqui vai inventar histórias cinematográficas para impressionar. Um pouco de autenticidade seria refrescante." Enquanto os convidados começavam a escrever, Luísa observava a dinâmica da sala. Alguns riam, outros conversavam em voz baixa, consultando seus acompanhantes sobre o que escrever. Seu olhar cruzou brevemente com o de Tiago, que circulava entre as mesas. Por um instante fugaz, ela teve a sensação de que ele também se sentia um estranho em sua própria festa. À medida que os minutos passavam, a ansiedade de Luísa crescia. O papel em branco à sua frente parecia acusá-la de uma falta de vivências dignas de serem compartilhadas. Pensou em sua última relação com um colega professor que a abandonara para aceitar um emprego em São Paulo, sem nem mesmo discutir a possibilidade de um relacionamento à distância. Pensou em seus alunos da escola municipal na periferia do Rio, cujas histórias de afeto em meio às dificuldades a comoviam diariamente. Mas nada parecia adequado para aquele ambiente. Tomada por um súbito desconforto, Luísa levantou-se e sussurrou para Beatriz: "Preciso de um pouco de ar. Voltarei em breve." Deixando o salão principal, Luísa seguiu por um corredor lateral, buscando refúgio da pressão social que sentia. O Hotel Copacabana Palace, com sua arquitetura clássica, oferecia diversos cantos e salas adjacentes, longe do burburinho da festa. Seguindo seu instinto, ela entrou em uma pequena biblioteca que parecia ter sido preservada desde a inauguração do hotel, na década de 1920. Estantes de madeira escura guardavam livros encadernados em couro, e uma janela ampla oferecia uma vista privilegiada da praia de Copacabana, iluminada pela lua cheia que se refletia no mar. "Finalmente, algo real neste lugar", murmurou Luísa para si mesma, passando os dedos pelos livros antigos. Foi então que notou, em uma mesa lateral, uma caixa de madeira entalhada com delicadas flores de jacarandá. A tampa estava entreaberta, revelando o que pareciam ser cartas amareladas pelo tempo. Intrigada, aproximou-se e, após um momento de hesitação, abriu completamente a caixa. Dezenas de cartas, algumas datadas de décadas atrás, outras mais recentes, estavam cuidadosamente organizadas. Em uma etiqueta na parte interna da tampa, lia-se: "Memórias do Palace, histórias de amor entre paredes centenárias." Com cuidado, Luísa pegou uma das cartas. O papel, delicado e perfumado, continha uma caligrafia elegante, que narrava um encontro inesperado entre uma jovem carioca e um diplomata italiano durante o Carnaval de 1957. A forma como a autora descrevia seus sentimentos, as inseguranças e a intensidade do breve romance tocou Luísa profundamente. Completamente absorta, ela pegou outra carta e mais outra, perdendo a noção do tempo, enquanto mergulhava nas histórias de amor, desejos, medos e esperanças de pessoas que haviam passado por aquele mesmo hotel. Algumas cartas eram declarações apaixonadas, outras reflexões sobre amores perdidos ou não correspondidos. Havia uma honestidade crua naqueles relatos, que contrastava fortemente com a artificialidade do evento ocorrendo a poucos metros dali. Sem perceber,
Luísa começou a falar em voz alta, refletindo sobre suas próprias experiências à luz daquelas histórias. É incrível como todos buscamos a mesma coisa, não importa a época ou a classe social, ela disse para o silêncio da biblioteca. Todos queremos ser realmente vistos por alguém, não pelo que aparentamos ser, mas pelo que somos de verdade. O que Luísa não sabia era que seus pensamentos não estavam sendo compartilhados apenas com as paredes da biblioteca. Na porta entreaberta, uma figura observava em silêncio, capturado não apenas pelas palavras que ouvia, mas pela autenticidade com que eram proferidas. Algo que há muito tempo não experimentava em seu mundo de aparências e expectativas sociais. Tiago Mendonça Albuquerque havia se afastado do salão principal após perceber a ausência da jovem de vestido azul marinho que chamara sua atenção desde o início da noite. Não pelo glamour ou beleza excepcional, mas por algo que raramente encontrava em seus círculos sociais. Um olhar que observava além das aparências. Durante anos, ele havia construído um império tecnológico e uma reputação impecável. Mas, paradoxalmente, quanto mais sucesso obtinha, mais distante se sentia das conexões genuínas que tanto valorizava em teoria. Caminhando pelos corredores do hotel que conhecia tão bem, tendo hospedado inúmeros eventos beneficentes ali, Tiago refletia sobre a dinâmica que havia proposto. A ideia das histórias de amor surgira após uma conversa com sua terapeuta, que o desafiara a encontrar maneiras de criar ambientes onde pessoas pudessem se mostrar mais autênticas. No entanto, ao observar os convidados, percebeu que sua iniciativa havia sido recebida mais como uma nova forma de entretenimento social do que como uma oportunidade de reflexão. Seus passos o levaram instintivamente à biblioteca, seu refúgio habitual quando precisava escapar da própria festa sem deixar o local. A porta entreaberta e o som suave de uma voz feminina o surpreenderam. Parou, sem querer interromper, e escutou as reflexões sinceras da mulher que havia notado anteriormente. E talvez o problema seja exatamente esse, dizia Luísa, ainda sem perceber sua presença. Criamos tantas camadas para nos proteger que esquecemos quem somos por baixo delas. Como essas cartas mostram, o amor verdadeiro não acontece entre personas, mas entre pessoas. Ela segurava uma carta especialmente antiga, com as bordas desgastadas pelo manuseio de décadas. Esta mulher entendeu o que muitos de nós esquecemos. Ela escreve: "Não me apaixonei pelo que você representa, mas pelos silêncios entre suas palavras, pela maneira como seus olhos buscam o horizonte quando fala do futuro, pela coragem em admitir suas dúvidas quando o mundo espera certezas." Tiago sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras pareciam direcionadas a ele, um homem cercado de pessoas que admiravam o que ele representava, não quem realmente era. Decidiu entrar. "Perdoe-me a intrusão", disse ele, fazendo Luísa sobressaltar-se e quase derrubar a caixa de cartas. "Senhor Albuquerque!" exclamou ela, embaraçada, levantando-se rapidamente. Eu não deveria estar mexendo nisso. Peço desculpas." "Por favor, fique à vontade", respondeu ele, com um sorriso que pela primeira vez na noite parecia genuíno. "E pode me chamar de Tiago. Essas cartas são parte de um projeto que iniciei há alguns anos. Pessoas que passaram por momentos significativos aqui no hotel são convidadas a registrar suas experiências." "É uma ideia maravilhosa", disse Luísa, recuperando-se do susto inicial. "Um testemunho da permanência dos sentimentos humanos em meio à impermanência de tudo o mais." Tiago a observou com curiosidade. "Você não parece o tipo de pessoa que frequenta regularmente estes eventos." "E não sou", confirmou ela com um sorriso tímido. "Sou professora de literatura em uma escola municipal na Tijuca. Estou aqui como assistente do meu primo fotógrafo." "Literatura?" Os olhos dele se iluminaram. "Então entende o poder das palavras para revelar quem realmente somos." "Ou para esconder", contrapôs Luísa. "Depende de como as usamos." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, como se ambos reconhecessem no outro alguém que compreendia a solidão em meio à multidão. "Por que se afastou da dinâmica?" perguntou Tiago finalmente, aproximando-se e observando as cartas espalhadas sobre a mesa. Luísa hesitou.
dividida entre a sinceridade e o receio de ofender o anfitrião. Optou pela verdade. Senti que qualquer história que eu compartilhasse pareceria insignificante comparada às experiências grandiosas que provavelmente seriam narradas por seus convidados. Minha vida é comum. Tiago riu, um som surpreendentemente caloroso. Sabe o que é irônico? Organizei esta dinâmica justamente porque estou cansado do extraordinário fabricado. Ansiava por histórias reais, mesmo que simples. Ele se sentou na poltrona ao lado dela, abandonando momentaneamente a postura de empresário bem-sucedido. O que você descobriu nessas cartas que a tocou tanto? Luísa respirou fundo, pensando cuidadosamente antes de responder. A vulnerabilidade. Todas essas pessoas, independentemente de quem eram, ousaram se mostrar vulneráveis em suas palavras. Algo que raramente permitimos a nós mesmos, especialmente em ambientes como o do seu evento. As palavras de Luísa atingiram Tiago com a força de uma revelação. Por trás do discurso sobre conexões genuínas que havia proferido mais cedo, existia um homem que há anos evitava sua própria vulnerabilidade. Você se importaria em compartilhar uma dessas histórias comigo? Pediu ele, surpreendendo a si mesmo com o pedido. Luísa sorriu e pegou uma das cartas que mais a havia tocado. Esta foi escrita por uma jovem chamada Clarice, em 1983. Ela veio ao Rio para um congresso de medicina, mas o que encontrou foi muito além do conhecimento científico. Luísa começou a ler, sua voz dando vida às palavras escritas décadas antes. À medida que a história de Clarice se desenrolava, uma jovem médica do interior de Minas Gerais que se apaixonou por um colega carioca durante um congresso, mas que, por insegurança, nunca revelou seus sentimentos, Tiago se viu completamente absorto. A carta terminava com uma reflexão poderosa sobre arrependimentos e oportunidades perdidas por medo da rejeição. Ela nunca disse nada a ele? Perguntou Tiago, genuinamente interessado. Não segundo o que escreveu, mas o interessante é que há uma resposta. Luísa mostrou uma segunda carta, escrita com uma caligrafia diferente. Aparentemente, anos depois, o médico carioca hospedou-se aqui novamente. Encontrou a carta dela por acaso e escreveu sua própria versão da história. E o que ele diz? Que também estava apaixonado, mas igualmente inseguro. Ele escreve: passamos nossas vidas construindo muros de proteção, apenas para descobrir, tarde demais, que nos tornamos prisioneiros de nossas próprias fortalezas. Tiago sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente como se sentia. Um prisioneiro de sucesso, expectativas e imagem pública. Você acredita que ainda exista espaço para esse tipo de vulnerabilidade honesta no mundo de hoje? Perguntou ele, sua voz traindo uma emoção raramente demonstrada. Não apenas acredito que exista espaço, mas que seja essencial, respondeu Luísa com convicção. Meus alunos adolescentes da periferia que enfrentam realidades duras diariamente me ensinam isso. Quando criamos um ambiente seguro para a vulnerabilidade, descobrimos que ela não é fraqueza, mas a maior fonte de conexão humana. Uma ideia começou a se formar na mente de Tiago, uma mudança na direção do evento que estava promovendo, algo que poderia transformar uma noite de superficialidades em uma experiência significativa. Luísa, você me daria a honra de retornar comigo ao salão? Perguntou ele, levantando-se e estendendo a mão. Acho que tenho uma nova proposta para nossos convidados e gostaria muito da sua opinião. Hesitante, Luísa aceitou sua mão. Não sei se tenho muito a contribuir em um evento desse calibre, mas... Pelo contrário, interrompeu Tiago com um sorriso genuíno. Você talvez seja a única pessoa naquele salão que entende realmente o que estou tentando criar. Enquanto caminhavam de volta ao evento, Luísa sentia-se simultaneamente nervosa e intrigada. O contraste entre o Tiago que observara no palco, perfeitamente ensaiado e um pouco distante, e o homem reflexivo com quem conversara na biblioteca era marcante. Ao chegarem à entrada do salão principal, foram interceptados por Beatriz Andrade, a editora que Luísa conhecera anteriormente. Tiago, estávamos todos esperando seu retorno, e vejo que encontrou nossa misteriosa convidada, comentou Beatriz, com um sorriso que não escondia sua curiosidade, sobre o que a professora de literatura
poderia ter em comum com um dos empresários mais influentes do país. Beatriz, esta é Luísa Fernandes, e ela acaba de me ajudar a redescobrir o verdadeiro propósito desta noite, respondeu Tiago com uma confiança que surpreendeu Luísa. Mesmo? A editora ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. E qual seria esse propósito? Antes que Tiago pudesse responder, foram interrompidos por Rodrigo, que se aproximou com sua câmera. Lu, estava te procurando. O pessoal está começando a compartilhar as histórias e... Oh, desculpe, Sr. Albuquerque, não percebi que estavam conversando, disse ele, notando tarde demais com quem sua prima estava. Sem problemas, Rodrigo, respondeu Tiago, surpreendendo o fotógrafo por saber seu nome. Na verdade, estávamos prestes a retornar para o evento. Sua prima me deu algumas ideias inspiradoras. Enquanto o quarteto se dirigia ao centro do salão, Luísa não pôde deixar de notar os olhares curiosos que recebiam. Era como se, de repente, tivesse sido transportada para outro mundo, um no qual uma professora da rede pública pudesse influenciar um dos homens mais poderosos do país. O burburinho no salão diminuiu quando Tiago subiu novamente ao palco, desta vez com uma energia diferente, mais autêntica e menos calculada. Luísa permaneceu próxima, observando com uma mistura de admiração e apreensão. Meus queridos amigos, começou Tiago, sua voz agora mais calorosa. Agradeço a todos por participarem da dinâmica proposta. No entanto, tive uma revelação nos últimos minutos que gostaria de compartilhar com vocês. O silêncio no salão era total. Todos os olhos estavam fixos no empresário que, pela primeira vez em anos, parecia verdadeiramente presente e não apenas representando um papel. Pedi que compartilhassem histórias de amor, mas percebi que talvez estivéssemos apenas criando mais uma camada de performances sociais. O que realmente busco, o que acredito que todos buscamos, no fundo, são conexões autênticas. Tiago fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Luísa por um breve momento. Por isso gostaria de propor algo diferente. Algo que nos desafia a sair de nossas zonas de conforto. O salão do Copacabana Palace prendeu a respiração coletivamente, enquanto Tiago fazia sua pausa dramática. Luísa observava atentamente a transformação no semblante do empresário. Os olhos agora vivos com um propósito genuíno, os ombros menos tensos, as mãos que gesticulavam com naturalidade ao invés dos movimentos estudados de antes. Convido cada um de vocês a escrever uma carta, continuou Tiago, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Não para alguém que conhecem, mas para um desconhecido nesta sala. Uma carta que revele não suas conquistas ou status, mas suas dúvidas, seus medos, suas esperanças mais genuínas. Um murmúrio percorreu o ambiente. Beatriz, ao lado de Luísa, arqueou as sobrancelhas em surpresa. Em seguida, dobraremos essas cartas e as colocaremos em uma urna. Cada pessoa retirará uma carta aleatória e buscará, ao longo da noite, encontrar seu autor através das pistas deixadas no texto. Quando acreditarem ter encontrado, compartilharão um momento de conversa verdadeira, sem máscaras sociais. A proposta era ousada para um evento onde a maioria dos presentes estava acostumada a manter cuidadosamente suas vidas privadas longe dos holofotes. No entanto, havia algo no tom de Tiago, uma sinceridade raramente vista, que criou uma atmosfera de curiosidade. E, para iniciar, continuou ele, gostaria de apresentar alguém que me inspirou a repensar o propósito desta noite, Luísa Fernandes, uma professora de literatura que me lembrou do poder transformador das palavras honestas. Os olhos da multidão se voltaram para Luísa, que sentiu o rosto queimar. Ela não estava preparada para ser colocada sob os holofotes. Tiago estendeu a mão, convidando-a a subir ao palco. Após um momento de hesitação, ela aceitou, sentindo o peso dos olhares enquanto subia os poucos degraus. Luísa, você poderia compartilhar um pouco do que descobriu na biblioteca? Pediu Tiago, com um sorriso encorajador. Diante do microfone, Luísa sentiu o pânico inicial dar lugar a uma estranha calma. Afinal, estava acostumada a falar diante de salas de aula repletas de adolescentes, um público frequentemente mais intimidador que adultos da alta sociedade. Encontrei uma coleção de cartas, começou ela.
escritas por pessoas que passaram por este hotel ao longo das décadas. O que me tocou profundamente foi perceber como, apesar das enormes diferenças sociais, culturais e temporais, todos expressavam os mesmos anseios fundamentais: ser visto, ser compreendido, conectar-se autenticamente com outro ser humano. Sua voz ganhava força à medida que falava, impulsionada pela paixão que sentia pelo poder das palavras. Em uma era onde nos comunicamos constantemente através de telas, talvez tenhamos perdido a arte da vulnerabilidade genuína. Essas cartas me lembraram que nossas inseguranças, nossos medos e nossas esperanças são o que nos torna humanos, e são a ponte mais sólida que podemos construir em direção ao outro. Um silêncio respeitoso tomou conta do salão. Mesmo aqueles que inicialmente pareciam céticos estavam agora atentos às palavras da professora desconhecida. Então, concluiu Luísa, talvez a proposta do Sr. Albuquerque seja uma oportunidade de redescobrir essa conexão. De lembrar que, sob os vestidos de grife e os ternos italianos, somos todos igualmente complexos, igualmente frágeis, igualmente humanos. Quando terminou, um aplauso espontâneo e caloroso preencheu o ambiente. Tiago, visivelmente emocionado, agradeceu a Luísa antes de retomar a palavra. Inspirados pelas palavras da Luísa, vamos iniciar nossa experiência. Em cada mesa encontrarão papel e caneta. Tomem o tempo necessário para escrever sua carta ao desconhecido. Não se preocupem com formalidades ou eloquência. Apenas sejam verdadeiros. Enquanto os garçons distribuíam o material necessário, Luísa desceu do palco, ainda sentindo-se levemente tonta com a experiência. Beatriz a esperava com uma expressão de genuíno respeito. Impressionante, comentou a editora. Nunca vi Tiago Albuquerque tão autêntico. O que exatamente aconteceu naquela biblioteca? Luísa sorriu discretamente. Acho que apenas nos reconhecemos como pessoas reais por trás dos papéis que representamos. Na mesa designada a elas, Luísa encarava o papel em branco, refletindo sobre o que compartilharia. Ao seu redor, os convidados pareciam igualmente pensativos. Alguns escrevendo rapidamente, outros contemplando o papel com expressões de dúvida. "O que você vai escrever?" perguntou Beatriz, que parecia genuinamente intrigada com a dinâmica. "Ainda não sei", admitiu Luísa. "É difícil decidir quais partes de nós mesmos estamos dispostos a revelar. Exatamente por isso esta dinâmica é brilhante", respondeu Beatriz, surpreendendo Luísa. "Sabe, como editora de uma revista de celebridades, passei anos publicando versões cuidadosamente construídas das pessoas. Esta noite é refrescante." Em outra parte do salão, Tiago observava a cena que havia criado. O evento que inicialmente planejara como mais uma obrigação social estava se transformando em algo significativo. Seu olhar encontrou o de Luísa brevemente e ele sentiu uma conexão que há muito não experimentava. A sensação de ser visto além da superfície. Rafael Monteiro, um renomado escritor de literatura contemporânea que comparecia ao evento para promover seu novo livro, aproximou-se de Tiago. "Devo admitir que estava prestes a inventar uma desculpa para sair mais cedo", comentou Rafael, com um sorriso franco. "Mas sua mudança de rumo me intrigou. É quase como se estivéssemos vivendo um experimento social em tempo real. E não é isso que a literatura faz constantemente?", respondeu Tiago. "Criar espaços seguros para explorarmos os aspectos mais complexos da experiência humana?" Rafael estudou o empresário com interesse renovado. "Você me surpreende, Albuquerque. Sempre o considerei um homem de números, não de palavras. Talvez eu esteja redescobrindo partes de mim mesmo que ficaram adormecidas por muito tempo", admitiu Tiago, seu olhar voltando-se inconscientemente para a mesa onde Luísa escrevia sua carta. Rafael seguiu seu olhar e sorriu discretamente. A professora de literatura. "Entendo agora a inspiração para esta guinada poética no evento." Tiago não confirmou nem negou, mas sentiu um calor incomum no rosto. Afastou-se para continuar circulando entre as mesas, oferecendo palavras de encorajamento aos convidados que pareciam hesitantes. Na mesa de Luísa, as palavras finalmente fluíam. Ela escrevia sobre a sensação de viver entre dois mundos, o da literatura, onde tudo era possível,
e o da realidade cotidiana da escola pública onde lecionava, sobre como buscava incutir em seus alunos da periferia o mesmo amor pelas palavras que a salvara tantas vezes, sobre como, às vezes, sentia-se invisível em uma sociedade que raramente valorizava a educação além do discurso. Busco conexões que transcendam as expectativas sociais, escreveu ela. Alguém que entenda que a verdadeira riqueza está nas histórias que construímos, nas vidas que tocamos, nas palavras que compartilhamos quando ousamos ser verdadeiros. Ao terminar, dobrou cuidadosamente a carta, sem assinar. O anonimato era parte essencial da experiência, permitir que as palavras falassem por si, sem o peso dos pré-julgamentos baseados em quem as escreveu. Beatriz, que terminara sua carta minutos antes, observava Luísa com curiosidade. Sabe o que mais me impressiona? Como uma dinâmica aparentemente simples está transformando o ambiente. Olhe ao redor. Luísa obedeceu e notou a mudança sutil na atmosfera do salão. As conversas pareciam mais baixas, mais íntimas, os sorrisos menos ensaiados. Havia uma qualidade diferente no ar, uma autenticidade crescente que contrastava com a artificialidade inicial. Rodrigo, que circulava fotografando o evento, parou brevemente na mesa delas. Lu, isso está incrível. As fotos estão capturando algo realmente único. Nunca vi expressões tão genuínas em um evento como este. E o mais surpreendente, acrescentou Beatriz, é que normalmente essas pessoas pagam fortunas para esconder suas emoções reais das câmeras. Garçons passavam agora com urnas de cristal, recolhendo as cartas dobradas. Luísa depositou a sua, sentindo uma estranha combinação de apreensão e alívio. Era como enviar uma parte de sua alma para o desconhecido, assustador, mas também libertador. Quando todas as cartas foram recolhidas, misturadas e redistribuídas, o salão entrou em uma nova fase. Convidados liam atentamente as mensagens recebidas, alguns com expressões de surpresa, outros visivelmente emocionados. Luísa desdobrou a carta que recebera e sentiu um arrepio ao ler as primeiras linhas. Construí um império de tecnologia que conecta pessoas ao redor do mundo, mas frequentemente me sinto como o homem mais desconectado do planeta. Cada conquista, cada manchete de jornal econômico, cada novo bilhão no patrimônio parece aumentar a distância entre quem sou e quem as pessoas acreditam que eu seja. O texto continuava com uma honestidade crua sobre a solidão em meio ao sucesso, a busca por conexões genuínas e o medo de que ninguém jamais se interessasse pelo homem além do empresário. Não havia nome, mas Luísa sentiu que conhecia o autor. A mesma melancolia que detectara nos olhos de Tiago durante seu discurso inicial estava impressa em cada palavra daquela carta. Beatriz, que lia sua própria carta recebida, soltou uma exclamação surpresa. Meu Deus, quem escreveu isso entende exatamente como me sinto. É como se tivesse lido meus pensamentos mais privados. Essa é a magia das palavras honestas, respondeu Luísa, ainda absorta na carta que segurava. Elas criam pontes entre mundos aparentemente distantes. Em todo o salão, pessoas começavam a circular, observando atentamente os outros convidados, buscando pistas sobre quem poderia ter escrito a carta que tinham em mãos. Algumas iniciavam conversas tentativas, outras simplesmente observavam, procurando nos olhares e gestos dos presentes alguma conexão com as palavras que haviam lido. Rafael Monteiro, o escritor, aproximou-se da mesa de Luísa e Beatriz. Senhoras, posso me juntar a vocês? Estou buscando alguém que escreve com a precisão emocional de quem conhece bem a alma humana. Claro, respondeu Beatriz, indicando uma cadeira vazia. Rafael olhou diretamente para Luísa. Você é professora de literatura, correto? A carta que recebi fala sobre viver entre o mundo dos livros e o mundo real. Sobre acreditar no poder transformador das palavras. Luísa sentiu o rosto queimar ao perceber que sua carta havia chegado às mãos de um dos escritores mais celebrados do país. Por um momento, hesitou entre admitir a autoria ou manter o mistério um pouco mais. Parece que você encontrou alguém que valoriza profundamente a literatura, respondeu ela, diplomaticamente. Rafael sorriu, seus olhos perspicazes estudando a reação de Luísa. Na verdade, encontrei mais que isso.
Encontrei uma alma que entende o verdadeiro propósito das palavras, não apenas comunicar, mas conectar. Ele colocou a carta sobre a mesa, permitindo que Luísa reconhecesse sua própria caligrafia. Há uma passagem particularmente tocante. Posso? Ao receber o assentimento de Luísa, Rafael leu em voz alta. Às vezes me pergunto se as histórias que compartilho com meus alunos são apenas um escape da realidade ou uma forma de torná-la mais suportável. Talvez sejam ambos. A literatura nos oferece mundos alternativos, não para fugirmos do nosso, mas para retornarmos a ele com olhos renovados. Beatriz observava a interação com interesse, enquanto Luísa sentia uma mistura de orgulho e vulnerabilidade ao ouvir suas palavras na voz de um autor que admirava. É uma perspectiva profunda, continuou Rafael, e rara em tempos onde a superficialidade parece reinar. Devo admitir que fiquei emocionado ao ler sua carta, professora. Luísa Fernandes, completou ela, finalmente admitindo a autoria. Sou professora na Escola Municipal Machado de Assis, na Tijuca. Bem, Luísa Fernandes, disse Rafael, com um sorriso genuíno. Seus alunos têm muita sorte. Poucos entendem tão bem o poder transformador da literatura quanto você. Enquanto isso, do outro lado do salão, Tiago recebia sua própria carta e a lia com crescente emoção. Era um relato sobre as pressões de trabalhar em um ambiente altamente competitivo de mídia, onde a aparência de sucesso muitas vezes mascarava inseguranças profundas. A autora, Tiago estava quase certo de que era uma mulher, descrevia como se sentia dividida entre preservar sua integridade jornalística e atender às expectativas comerciais da revista que editava. Seus olhos percorreram o salão até encontrar Beatriz, a editora da Estilo em Poder, conversando animadamente com Luísa e Rafael. Com a carta em mãos, caminhou em direção ao trio. Perdoem a interrupção, disse Tiago ao se aproximar. Beatriz, acredito que esta carta seja sua. A editora o olhou com surpresa, pegando o papel que ele lhe estendia. Seus olhos percorreram rapidamente o texto e um leve rubor coloriu suas faces. Como soube? Perguntou ela, claramente impressionada. A referência ao dilema entre integridade editorial e pressões comerciais, respondeu Tiago. E a frase sobre viver entre o glamour que retrato e a simplicidade que secretamente anseio pareceu muito reveladora. Beatriz assentiu, admirada com a perspicácia de Tiago. Você é mais observador do que imaginei. Ou talvez apenas reconheça dilemas semelhantes aos meus, admitiu ele, puxando uma cadeira para se juntar ao grupo. Seu olhar encontrou o de Luísa brevemente, antes de notar a carta aberta diante dela. Parece que você também encontrou seu correspondente. Sim, confirmou Luísa, com um sorriso discreto. O Rafael reconheceu minha carta pela perspectiva sobre literatura. E você? Perguntou Tiago com genuína curiosidade. Encontrou quem escreveu a sua? Luísa hesitou, seus olhos fixos nos de Tiago. Tenho minhas suspeitas, respondeu finalmente. Alguém que construiu um império tecnológico, mas se sente desconectado do mundo que ajudou a conectar. Um silêncio significativo pairou entre eles. Tiago não confirmou verbalmente, mas seu olhar revelava tudo. Rafael e Beatriz trocaram olhares cúmplices, percebendo a conexão que se formava diante deles. Sabe o que é fascinante nesta dinâmica? Comentou Rafael, quebrando o momento. Como as palavras, quando livres de nossas personas sociais, revelam as verdadeiras afinidades entre as almas. É verdade, concordou Beatriz. Trabalho há anos entrevistando celebridades e poderosos, mas raramente tenho acesso a esse nível de honestidade. Ao redor deles, o salão do Copacabana Palace havia se transformado. O que antes era um evento social rígido e previsível, agora pulsava com uma energia diferente. Convidados conversavam em pequenos grupos, alguns com lágrimas nos olhos, outros rindo com uma espontaneidade raramente vista em eventos desse porte. A dinâmica das cartas havia criado um espaço seguro para vulnerabilidades compartilhadas, derrubando temporariamente as barreiras sociais tão cuidadosamente construídas. Acredito que acabamos de testemunhar uma pequena revolução social, observou Rafael, indicando o ambiente transformado. Tiago, você conseguiu algo notável aqui. O mérito não é inteiramente meu,
respondeu o empresário, seu olhar voltando-se para Luísa. Foi preciso alguém que enxergasse além da superfície para me lembrar do que realmente importa. A conversa fluía naturalmente entre os quatro, como se fossem velhos amigos reunidos após longa separação. Beatriz compartilhou suas frustrações com a direção comercial que sua revista estava tomando, cada vez mais distante do jornalismo de qualidade que sonhava produzir. Rafael falou sobre a solidão do processo criativo e como, apesar do sucesso literário, frequentemente questionava o impacto real de suas palavras no mundo. Tiago abriu-se sobre a pressão constante de manter a imagem de empresário infalível, enquanto Luísa descreveu os desafios e alegrias de ensinar literatura em uma escola com recursos limitados. O que você acha de transformar esta experiência em algo mais permanente? Perguntou Rafael subitamente, olhando para Luísa. Suas reflexões sobre o poder das palavras e conexões autênticas me inspiraram. Seria interessante explorar isso em um livro. Luísa o encarou incrédula. Um livro comigo? Uma colaboração, explicou Rafael. Algo que combine minha experiência como romancista com sua visão como educadora. Um livro sobre como as histórias nos conectam, nos transformam, nos revelam. Eu não sei o que dizer, respondeu Luísa, genuinamente surpresa com a proposta. Diga sim, incentivou Beatriz, e permita que eu publique trechos do processo na minha revista. Seria exatamente o tipo de conteúdo significativo que venho tentando incluir entre as páginas de celebridades e moda. Tiago observava a interação com um sorriso, encantado com o entusiasmo crescente no rosto de Luísa. Poderia ser mais que um livro, sugeriu ele quase timidamente. Venho pensando em criar uma fundação para promover a educação através de novas abordagens. Algo que vá além das doações financeiras e realmente impacte a forma como as pessoas se conectam através do conhecimento. Os três olharam para Tiago com interesse renovado. Imagina um programa que utilize a literatura como ponte entre diferentes realidades sociais, continuou ele, ganhando confiança ao ver o brilho nos olhos de Luísa. Conectando escolas públicas como a sua, com recursos e mentores, criando espaços para diálogos autênticos como o que estamos tendo agora. Isso seria transformador, respondeu Luísa, emocionada com a possibilidade. O quarteto passou a hora seguinte discutindo possibilidades, ideias fluindo naturalmente entre eles. O que começara como uma dinâmica social estava se transformando em algo muito maior, um projeto colaborativo que poderia impactar positivamente muitas vidas. Enquanto conversavam, o fotógrafo Rodrigo aproximou-se, capturando discretamente aquele momento de conexão genuína. Luísa, chamou ele mostrando a tela da câmera, olha só esta foto. Acho que captei a essência do evento. A imagem mostrava os quatro em um momento de riso espontâneo, cada rosto iluminado por uma alegria autêntica que contrastava fortemente com as poses ensaiadas do início da noite. É perfeita, comentou Luísa, admirando a naturalidade da cena. Posso usá-la como capa para a matéria sobre o evento? Perguntou Beatriz, igualmente impressionada. Seria uma mudança refrescante das fotos posadas que normalmente publicamos. A aprovação foi unânime, simbolizando a transformação que todos estavam experimentando, a disposição de se mostrarem reais, imperfeitos, humanos. À medida que a noite avançava, Tiago pediu a atenção de todos os convidados mais uma vez. Subindo ao palco, agora acompanhado por Luísa, Rafael e Beatriz, ele parecia completamente diferente do homem que iniciara o evento. Mais relaxado, mais autêntico, mais vivo. Meus amigos, começou ele, sua voz carregada de emoção genuína. Quando planejei este evento, imaginava uma noite convencional de networking e arrecadação de fundos. O que estamos vivenciando agora é algo muito mais valioso. O salão inteiro ouvia atentamente, o silêncio carregado de expectativa. Esta noite, redescobri algo que havia perdido em meio às pressões do sucesso: o poder transformador das conexões autênticas. E gostaria de anunciar que, inspirado pela experiência que compartilhamos, estou criando a Fundação Palavras que Conectam. Um murmúrio de aprovação percorreu o ambiente. Esta fundação terá como objetivo
Utilizar a literatura como ferramenta de transformação social, criando pontes entre diferentes realidades e promovendo diálogos genuínos que transcendam barreiras econômicas e sociais. Tiago fez uma pausa, olhando para Luísa com um sorriso caloroso antes de continuar. Junto com o escritor Rafael Monteiro, que desenvolverá conteúdo exclusivo, e a jornalista Beatriz Andrade, que nos ajudará a amplificar esta mensagem, acredito que podemos criar algo verdadeiramente significativo. Os aplausos foram entusiasmados e sinceros, não o tipo de aprovação educada comum em eventos sociais, mas uma celebração genuína de uma ideia que tocava algo profundo em cada um dos presentes. E tenho o prazer de anunciar que a professora Luísa Fernandes, cuja sabedoria inspirou esta iniciativa, será a diretora pedagógica do projeto. Luísa, emocionada e um pouco atordoada com a velocidade dos acontecimentos, encontrou-se no centro de uma transformação que jamais poderia ter imaginado, quando relutantemente aceitara o convite de Rodrigo para o evento. Após o anúncio, enquanto os convidados começavam a se dispersar, Tiago encontrou um momento para falar a sós com Luísa. Espero não ter sido precipitado com o anúncio, disse ele, com uma sinceridade desarmante. Mas algo me diz que este é apenas o começo de uma parceria que pode mudar muitas vidas, incluindo as nossas, respondeu Luísa, surpreendendo a si mesma com a ousadia. O olhar que trocaram continha promessas não verbalizadas, de honestidade, de conexão, de possibilidades que transcendiam o evento daquela noite. 3 semanas após o evento no Copacabana Palace, Luísa caminhava pelos corredores da Escola Municipal Machado de Assis com uma energia renovada. O burburinho dos adolescentes durante o intervalo preenchia o ar, mas sua mente ainda processava a transformação que sua vida sofrera desde aquela noite. Professora Luísa, é verdade que você vai trabalhar com o Tiago Albuquerque? Perguntou Juliana, uma aluna do 9º ano, aproximando-se com olhos curiosos. A notícia da parceria havia se espalhado rapidamente após a publicação de uma matéria na revista de Beatriz, ilustrada com a foto espontânea que Rodrigo capturara. Sim, Juliana, respondeu Luísa, sorrindo ao perceber o pequeno grupo de alunos que se formava ao seu redor. Estamos desenvolvendo um projeto educacional que, inclusive, pode envolver nossa escola. E aquele escritor famoso também? O Rafael Monteiro? Insistiu Diego, um jovem que, apesar das dificuldades socioeconômicas, nutria sonhos de se tornar escritor. Exatamente. Na verdade, Luísa fez uma pausa dramática, sabendo o impacto que suas próximas palavras teriam. Ele virá à nossa escola na próxima semana para uma oficina de escrita criativa. A explosão de entusiasmo foi imediata. Estudantes que normalmente demonstravam indiferença às atividades escolares, agora bombardeavam Luísa com perguntas sobre o projeto, o escritor e as oportunidades que poderiam surgir. E é verdade que vamos poder publicar nossas histórias? Perguntou Marina, uma adolescente tímida cujos textos sempre impressionavam Luísa. Esse é o plano. A Fundação está desenvolvendo uma plataforma digital onde jovens escritores de escolas públicas poderão compartilhar suas obras. As melhores serão selecionadas para uma antologia física que será distribuída em bibliotecas de todo o país. Enquanto explicava os detalhes do projeto, Luísa observava os rostos à sua frente se iluminarem com possibilidades que, até recentemente, pareciam inalcançáveis para muitos deles. Era exatamente essa transformação que a motivara a aceitar o convite de Tiago. Professora, chamou Carlos, um aluno que enfrentava sérios problemas familiares. Isso significa que pessoas importantes vão ler o que a gente escreve, vão conhecer nossas histórias. A pergunta, em sua simplicidade, capturava a essência do projeto. Criar pontes entre mundos que raramente se encontravam, utilizando a literatura como veículo. Sim, Carlos. E mais importante que isso, vão reconhecer o valor dessas histórias. O sinal anunciou o fim do intervalo, dispersando os alunos que se afastaram discutindo animadamente as novidades. Luísa seguiu para a sala dos professores, onde encontrou sua colega e amiga, Denise, professora de História. Parece que você se tornou uma celebridade da noite para o dia, comentou Denise.
mostrando a edição mais recente da Estilo em Poder. A capa trazia a foto do quarteto no Copacabana Palace, com a manchete: Revolução Literária. Como um encontro inesperado está transformando a educação brasileira. Luísa pegou a revista, ainda desconfortável com a súbita exposição, mas reconhecendo sua importância para dar visibilidade ao projeto. Beatriz fez um trabalho incrível, comentou, folheando as páginas até a reportagem principal. Conseguiu transformar uma matéria sobre um evento beneficente em uma discussão séria sobre desigualdade educacional e o papel da literatura. E este Rafael Monteiro? Tão charmoso quanto parece nas fotos? Provocou Denise com um sorriso malicioso. É um profissional talentoso e comprometido, respondeu Luísa, evitando a provocação. Mas entre nós, quem realmente me surpreendeu foi o Tiago. Imagino. Não deve ser todo dia que um bilionário da tecnologia se encanta por uma professora da rede municipal, comentou Denise, rindo da expressão constrangida de Luísa. Estou brincando. Mas falando sério, Lu, estou orgulhosa de você. Sempre soube que seu trabalho merecia reconhecimento. O celular de Luísa vibrou com uma mensagem de Tiago. Reunião com a secretária de Educação confirmada para amanhã. Podemos nos encontrar no café da livraria Argumento às 15 horas, para alinharmos os detalhes? Nos últimos dias, as mensagens entre eles haviam se tornado mais frequentes e pessoais. O que começara como uma parceria profissional estava lentamente evoluindo para algo mais, ainda indefinido, mas inegavelmente significativo para ambos. Devo me preparar para perder minha melhor professora para o setor privado? Perguntou o diretor Paulo, entrando na sala dos professores com uma expressão entre orgulhosa e preocupada. De jeito nenhum, respondeu Luísa, sinceramente. A escola pública é onde posso fazer a diferença real. A fundação será um complemento, não um substituto. O diretor assentiu, visivelmente aliviado. Fico feliz em ouvir isso e sinceramente impressionado com o que você conseguiu. Não é todo dia que conseguimos atrair esse tipo de atenção para as necessidades da educação pública. Na verdade, respondeu Luísa, acho que foi justamente minha paixão pela educação pública que chamou a atenção do Tiago. Ele parecia fascinado com a ideia de alguém que realmente acredita no poder transformador das palavras, mesmo em contextos desafiadores. Enquanto continuava sua rotina escolar, Luísa refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. A professora, que sempre se sentira invisível aos olhos da sociedade, agora era consultada sobre políticas educacionais, entrevistada por jornalistas e convidada para eventos culturais. No final da tarde, após suas aulas, Luísa encontrou-se com Rafael na cafeteria de uma livraria em Ipanema, para discutir o progresso do livro que estavam escrevendo juntos. Intitulado provisoriamente Palavras que Conectam, Literatura como Ponte entre Mundos, a obra mesclava reflexões teóricas sobre educação com experiências práticas e histórias reais de transformação através da leitura. Trouxe o capítulo revisado, disse Rafael, entregando algumas folhas impressas. Incorporei suas observações sobre a democratização do acesso à literatura. Sua perspectiva traz exatamente o equilíbrio que o texto precisava, menos teórico, mais conectado à realidade das escolas. Luísa examinou as páginas, impressionada com a fluidez com que suas ideias haviam sido incorporadas ao texto do renomado autor. A parceria literária, inicialmente intimidadora, havia se tornado uma colaboração genuína, onde ambas as vozes eram igualmente valorizadas. O que acha de incluirmos algumas narrativas dos seus alunos no próximo capítulo? Sugeriu Rafael. Histórias reais sobre como a literatura impactou suas vidas, suas perspectivas sobre o futuro. Seria perfeito, concordou Luísa, entusiasmada. Tenho alguns textos que eles produziram em um projeto sobre memórias literárias que seriam ideais. A conversa fluía naturalmente entre tópicos profissionais e pessoais. Rafael, divorciado há 3 anos, compartilhou como o processo de escrita do livro estava reavivando sua paixão pela literatura, após um período de bloqueio criativo. Luísa, por sua vez, falou sobre os desafios de equilibrar seu trabalho na escola com as novas responsabilidades na fundação. E como estão as coisas com o Tiago?
Perguntou Rafael, com um sorriso perspicaz. Beatriz me disse que vocês têm se encontrado regularmente fora das reuniões oficiais da Fundação. Luísa sentiu o rosto esquentar. Estamos nos conhecendo melhor. É complicado. Somos de mundos tão diferentes. Diferentes, mas não incompatíveis, observou Rafael. Sabe o que percebi naquela noite no Copacabana Palace? Tanto você quanto Tiago são idealistas disfarçados de pragmáticos. Vocês apenas expressam esse idealismo de formas diferentes. A observação era perspicaz e fez Luísa refletir. De fato, sob a superfície do empresário bem-sucedido, Tiago revelava cada vez mais um profundo desejo de criar impacto social significativo. E ela, apesar de sua dedicação prática à sala de aula, sempre fora movida por ideais quase românticos sobre o poder transformador da literatura. Talvez você tenha razão, admitiu ela, mas ainda estou me adaptando a essa nova realidade. Há 3 semanas eu era apenas uma professora anônima, agora estou envolvida em um projeto nacional, escrevendo um livro com você e, bem, conhecendo alguém que aparece regularmente na lista dos mais influentes do país. E lidando muito bem com tudo isso, assegurou Rafael. Tiago comentou como sua presença tem mantido o projeto com os pés no chão, evitando que se torne apenas mais uma iniciativa filantrópica desconectada da realidade das escolas. Enquanto conversavam, Luísa notou Beatriz entrando na livraria, acompanhada por uma jovem que parecia ser sua assistente. A editora os avistou e aproximou-se com seu característico sorriso confiante. Que coincidência encontrá-los aqui, comentou, embora seu tom sugerisse que a coincidência fora planejada. Estou organizando um evento de lançamento especial para a edição que traz a matéria sobre a Fundação. Pensei em algo no Centro Cultural Banco do Brasil, com uma mesa redonda sobre literatura e transformação social. Parece interessante, respondeu Rafael. Mais que interessante, será estratégico, continuou Beatriz, sentando-se sem esperar convite. Consegui confirmar a presença de 2 secretários estaduais de educação e representantes de 5 das maiores editoras do país. É a oportunidade perfeita para ampliar o alcance do projeto. A habilidade de Beatriz para transformar conexões sociais em oportunidades concretas era impressionante. Em poucas semanas, ela havia reposicionado sua revista, tradicionalmente focada em celebridades e luxo, como uma plataforma para discussões sobre educação e cultura. Tiago já confirmou presença, acrescentou Beatriz, com um olhar significativo para Luísa. Aliás, ele parece bastante envolvido com o projeto e talvez com algo mais. Luísa optou por ignorar a insinuação, focando nos aspectos práticos do evento proposto. Seria interessante incluir alguns alunos da rede pública na mesa, dar voz a quem raramente é ouvido nesses espaços. Excelente ideia, concordou Beatriz fazendo anotações. Autenticidade é o que diferencia este projeto. E por falar em autenticidade, o impacto da matéria superou todas as expectativas. Tivemos o dobro de repercussão nas redes sociais comparado às nossas capas com celebridades. Enquanto discutiam os detalhes do evento, o celular de Luísa vibrou novamente. Era outra mensagem de Tiago. Acabo de sair de uma reunião promissora, com possíveis patrocinadores. Temos muito a comemorar. Jantar hoje? Tenho uma surpresa que acho que vai gostar. Luísa sorriu discretamente, digitando uma resposta afirmativa. A sensação de estar vivendo uma história que não era sua ainda persistia, mas começava a dar lugar a uma compreensão mais profunda. Talvez esta fosse apenas uma faceta de sua história que estivera adormecida, esperando o momento certo para despertar. Despedindo-se de Rafael e Beatriz, Luísa caminhou até a orla de Ipanema, observando o pôr do sol sobre o mar. As águas douradas pelo final de tarde refletiam sua própria transformação interna, ainda a mesma essência, mas agora iluminada por uma nova luz, revelando cores e possibilidades anteriormente invisíveis. Seu telefone tocou. Era Tiago. Estou saindo agora do escritório, disse ele, sua voz transmitindo uma empolgação quase juvenil. Conseguimos a parceria com o Instituto Nacional do Livro. O projeto piloto será implementado em 50 escolas públicas já no próximo semestre. Tiago, isso é incrível, exclamou Luísa, sentindo uma onda de emoção.
Significa que poderemos impactar milhares de estudantes. E isso é apenas o começo, respondeu ele. Temos uma reunião marcada com o Ministério da Educação na próxima semana. Eles estão interessados em expandir o modelo nacionalmente. A escala do projeto estava crescendo mais rapidamente do que Luísa jamais imaginara. De uma simples ideia nascida em uma noite no Copacabana Palace, a iniciativa estava se transformando em uma política pública potencial, capaz de democratizar o acesso à literatura criativa em escala nacional. O restaurante escolhido por Tiago para o jantar daquela noite surpreendeu Luísa. Em vez do estabelecimento sofisticado que ela esperava, encontraram-se em uma pequena cantina italiana no bairro da Lapa, um lugar despretensioso com toalhas xadrez e velas em garrafas de vinho vazias. O proprietário, um senhor de cabelos grisalhos com sotaque italiano carregado, cumprimentou Tiago como um velho amigo. «Venho aqui desde a faculdade», explicou o empresário, enquanto eram conduzidos a uma mesa discreta nos fundos. «Foi o primeiro restaurante que consegui pagar com meu próprio dinheiro, quando comecei a desenvolver aplicativos como freelancer». Luísa sorriu, apreciando esse vislumbre do Tiago antes da fama e da fortuna. É reconfortante saber que até bilionários têm lugares do coração. Especialmente bilionários, respondeu ele com um tom levemente melancólico. Quanto mais exposta se torna sua vida, mais você valoriza os espaços onde pode simplesmente ser você mesmo. O Sr. Giuseppe, o proprietário, trouxe pessoalmente uma garrafa de vinho tinto e serviu os dois sem precisar de pedido. O mesmo de sempre para o menino prodígio da tecnologia e sua bela acompanhante, disse o italiano com um sorriso cúmplice para Luísa. Ele costumava trazer seus livros de programação e ficar estudando sozinho naquela mesa. Apontou para um canto. Agora olhe para ele, um grande uomo d'affari. Depois que Giuseppe se afastou, Tiago parecia levemente embaraçado. Desculpe por isso. Ele me conhece desde que eu era um estudante ansioso, tentando criar meu primeiro aplicativo de sucesso. É adorável, respondeu Luísa, genuinamente tocada. Todos precisamos de pessoas que nos conheceram antes de nos tornarmos quem somos hoje. Elas nos mantêm honestos. A conversa fluiu naturalmente, passando por temas profissionais e pessoais, sem a tensão inicial que marcara seus primeiros encontros. Tiago compartilhou histórias de sua infância em Belo Horizonte, filho de professores universitários que sempre valorizaram a educação, mas que inicialmente ficaram apreensivos quando ele abandonou o mestrado em engenharia para fundar sua startup. Eles acreditavam no caminho tradicional, diplomas, títulos, estabilidade, explicou. Levou tempo para entenderem que eu não estava rejeitando a educação, apenas encontrando minha própria forma de aplicá-la. E agora você está investindo em educação, observou Luísa. O círculo se completa. De certa forma, sim. Embora eu suspeite que meu interesse atual tenha mais a ver com uma certa professora de literatura do que com uma reconciliação simbólica com meus pais, brincou ele, segurando gentilmente a mão dela sobre a mesa. Luísa sentiu o rosto corar, mas não retirou a mão. Nas últimas semanas, a conexão entre eles havia evoluído para algo mais profundo que uma parceria profissional, embora ambos estivessem sendo cautelosos, respeitando o ritmo natural da relação que se formava. Você mencionou uma surpresa, lembrou Luísa, depois que o garçom serviu o prato principal. Uma massa caseira com molho que Giuseppe jurava ser uma receita secreta de família. Os olhos de Tiago brilharam com entusiasmo contido. Na verdade, são duas surpresas. A primeira é sobre o projeto. Ele pegou seu tablet na pasta e mostrou a Luísa a maquete digital de um edifício moderno. Este será o Centro Cultural Palavras que Conectam, no antigo galpão abandonado próximo à sua escola. Luísa examinou as imagens, impressionada com a transformação proposta para o espaço que, há anos, era um símbolo de abandono no bairro. Será um espaço multifuncional, continuou Tiago, passando para os detalhes internos. Biblioteca, auditório para apresentações literárias, salas para oficinas de escrita criativa, estúdio para podcast e produção audiovisual dirigidos pelos próprios estudantes e um café gerido como cooperativa pelos pais dos alunos da comunidade. Tiago, isso é...
Luísa estava sem palavras, emocionada com a escala e o cuidado do projeto. Vai transformar completamente a relação da comunidade com a literatura e a educação. A ideia é que seja um modelo replicável, explicou ele. Se funcionar como esperamos, podemos implementar centros semelhantes em outras comunidades. O entusiasmo de Tiago era contagiante, seus olhos brilhando enquanto detalhava aspectos do projeto que claramente haviam sido pensados com a experiência e as observações de Luísa em mente. E a segunda surpresa? Perguntou ela, após absorver os detalhes do centro cultural. Tiago hesitou brevemente, um raro momento de vulnerabilidade para alguém habitualmente tão seguro. Esta é mais pessoal, disse ele, retirando um envelope do bolso interno do paletó. Na verdade, foi inspirada por aquela noite no Copacabana Palace. Luísa abriu o envelope e encontrou uma passagem de avião para Lisboa. Olhou para Tiago, confusa. É a Feira Internacional do Livro de Lisboa, explicou ele. Rafael sugeriu que seria o lugar perfeito para apresentarmos o projeto internacionalmente. Beatriz já confirmou que fará a cobertura jornalística e pensei que poderíamos transformar isso em uma viagem que fosse além do trabalho. A proposta pairava no ar, carregada de significados implícitos. Não era apenas um convite profissional, mas um passo em direção a algo mais pessoal, mais íntimo. Uma semana em Portugal, continuou Tiago, diante do silêncio de Luísa. Metade do tempo dedicada aos compromissos da feira, metade para nós, para descobrirmos se o que estamos construindo vai além do projeto Palavras que Conectam. Luísa sentia o coração acelerado. A proposta era tentadora em todos os sentidos. A oportunidade profissional, a chance de conhecer Portugal, país que sempre sonhara visitar por sua rica tradição literária, e principalmente a possibilidade de explorar seus sentimentos por Tiago em um contexto completamente novo, longe das pressões e expectativas de seus mundos habituais. Eu não sei o que dizer, admitiu finalmente. É uma proposta maravilhosa, mas você precisa de tempo para pensar, completou Tiago com um sorriso compreensivo. Eu entendo. É um grande passo. Não é apenas isso, explicou Luísa. Tudo está acontecendo tão rápido. Há 2 meses, eu era apenas uma professora anônima lutando para inspirar adolescentes a amarem literatura em uma escola com recursos limitados. Agora estou envolvida em um projeto nacional, escrevendo um livro, sendo entrevistada por jornalistas e, jantando com você. Tiago assentiu, respeitando suas dúvidas. O que mais a preocupa? Os mundos diferentes, respondeu ela, honestamente. Não apenas entre nós dois, mas entre a pessoa que eu era e a que estou me tornando. Tenho medo de perder algo essencial no processo, de me distanciar demais das raízes que definem quem sou. Entendo perfeitamente, disse Tiago, com uma empatia que surpreendeu Luísa. Passei por algo semelhante quando minha empresa decolou. De repente, eu não era mais apenas um programador apaixonado, mas um jovem gênio da tecnologia, um empresário visionário, um bilionário. Rótulos que, embora fossem tecnicamente verdadeiros, não capturavam quem eu realmente era. E como você lidou com isso? Não muito bem no início, admitiu ele, com um sorriso autodepreciativo. Me perdi por um tempo, tentando corresponder às expectativas, moldando-me à imagem que os outros tinham de mim. Foi só recentemente que comecei a redescobrir o Tiago, que gostava de passar horas naquela mesa. Apontou para o canto do restaurante, sonhando com formas de usar a tecnologia para conectar pessoas. E o que mudou? Perguntou Luísa, genuinamente interessada. Tiago a olhou diretamente nos olhos. Conheci uma professora de literatura que teve coragem de ser autêntica em um ambiente onde todos estavam interpretando papéis, que me lembrou o poder das conexões genuínas. O momento era intenso, carregado de uma honestidade emocional que ambos raramente permitiam se demonstrar. Giuseppe escolheu este momento para aparecer com a sobremesa, um tiramisu caseiro que, segundo ele, era irresistível como o primeiro amor. O comentário quebrou a tensão, fazendo-os rir. Enquanto saboreavam a sobremesa, a conversa derivou para temas mais leves: livros favoritos, filmes, memórias de infância. Luísa contou sobre como crescera em Petrópolis,
filha de uma bibliotecária e um professor de história, e como os livros haviam sido seu refúgio durante a adolescência. Acho que escolhi ser professora porque queria criar para outros jovens o mesmo espaço seguro que a literatura criou para mim, refletiu ela. Um lugar onde podem explorar diferentes versões de si mesmos, experimentar vidas e realidades alternativas, encontrar espelhos e janelas. Espelhos e janelas? Perguntou Tiago, intrigado. É uma metáfora que uso com meus alunos. Os livros são espelhos quando nos permitem ver a nós mesmos refletidos nas histórias, confirmando nossas experiências. E são janelas quando nos permitem olhar para fora, para vidas e realidades diferentes das nossas, expandindo nossa compreensão do mundo. Tiago sorriu, claramente encantado com o conceito. E o que nosso projeto seria? Espelho ou janela? Luísa refletiu por um momento. Talvez uma porta. Algo que não apenas reflete ou mostra, mas que permite passagem, movimento, transformação. Após o jantar, caminharam pelas ruas históricas da Lapa, o céu noturno do Rio pontilhado de estrelas. A arquitetura colonial, os arcos da Lapa iluminados e a energia vibrante do bairro boêmio criavam um cenário quase cinematográfico. Músicos de rua tocavam bossa nova, casais dançavam em pequenas rodas de samba improvisadas e o aroma de comida de rua misturava-se com o perfume das árvores floridas. É por isso que nunca consegui sair do Rio, apesar de todas as oportunidades internacionais, comentou Tiago, enquanto observavam a cena urbana. Há uma autenticidade aqui que não encontrei em nenhum outro lugar. Entendo perfeitamente, concordou Luísa. É uma cidade de contrastes e contradições, como a própria literatura que amo. Beleza e caos coexistindo, criando algo único. Quando chegaram aos arcos, pararam para observar a vista panorâmica da cidade. As luzes do centro do Rio brilhavam ao longe, enquanto o som distante de um saxofone criava uma trilha sonora perfeita para o momento. Sobre Lisboa, disse Luísa, finalmente tendo chegado a uma decisão. Eu adoraria ir, não apenas pela oportunidade profissional, mas também por nós. O rosto de Tiago iluminou-se com um sorriso genuíno. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho, confirmou ela. Acho que parte de manter minha autenticidade é também permitir-me explorar novos horizontes, novas possibilidades. Ficar presa ao que sempre fui por medo da mudança seria tão inautêntico quanto abandonar completamente minhas raízes. Sob a luz suave dos arcos da Lapa, Tiago se aproximou lentamente, dando a Luísa todo o tempo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as palavras trocadas nas últimas semanas, todas as cartas lidas, todas as histórias compartilhadas, convergissem para este momento de conexão genuína. O beijo foi interrompido pelo som de aplausos. Um grupo de turistas, confundindo-os com um casal comum em um momento romântico, assoviava e batia palmas. Luísa e Tiago riram, a magia do momento transformando-se em algo mais leve, mais alegre. Parece que temos uma plateia, comentou Tiago, sem soltar a mão de Luísa. Bem-vindo ao meu mundo, brincou ela. Como professora do ensino fundamental, estou acostumada a ter cada momento da minha vida observado e comentado por plateias exigentes. Enquanto caminhavam de volta de mãos dadas, Luísa refletia sobre a jornada improvável que a trouxera até ali. De uma professora anônima que se sentia deslocada em um evento de gala, a uma mulher que agora ajudava a moldar um projeto educacional nacional e, mais surpreendentemente, encontrara uma conexão inesperada com alguém de um mundo aparentemente tão distante do seu. No que está pensando? Perguntou Tiago, notando seu silêncio contemplativo. Em como a vida às vezes segue roteiros mais surpreendentes que qualquer romance que já li, respondeu ela com um sorriso. E em como estou curiosa para ver o próximo capítulo. 6 meses depois, o Centro Cultural Palavras que Conectam estava irreconhecível. O antigo galpão abandonado próximo à Escola Municipal Machado de Assis havia se transformado em um espaço vibrante e acolhedor, onde adolescentes da comunidade, professores, escritores e artistas circulavam livremente entre estantes de livros cuidadosamente selecionados,
espaços de leitura confortáveis e salas de oficinas equipadas com tecnologia de ponta. Luísa observava a movimentação da pequena varanda do segundo andar, onde funcionava o café comunitário. Seu coração transbordava de uma alegria serena ao ver jovens que meses antes mal demonstravam interesse em leitura, agora debatendo animadamente sobre os livros que haviam escolhido, compartilhando textos autorais em um microfone aberto ou simplesmente desfrutando do espaço que sentiam como verdadeiramente seu. Admirando sua criação? Perguntou Rafael, aproximando-se com 2 xícaras de café. Nossa criação, corrigiu Luísa, aceitando o café com gratidão. Isso aqui é resultado de muitas mentes e corações trabalhando juntos. O escritor sorriu, apoiando-se no parapeito da varanda ao lado dela. O livro está pronto para impressão. A editora acabou de enviar as provas finais para aprovação. Ainda não consigo acreditar que em 2 semanas estaremos lançando-o oficialmente, comentou Luísa, uma mistura de nervosismo e orgulho em sua voz. Acredite, respondeu Rafael, e prepare-se para as palestras e entrevistas que virão. Beatriz já agendou pelo menos 5 programas de TV e 3 podcasts importantes para o mês de lançamento. Desde a viagem a Lisboa, que havia sido um sucesso tanto profissional quanto pessoal, o projeto Palavras que Conectam ganhara dimensão internacional. O modelo desenvolvido no Rio estava sendo adaptado para implementação em cidades como Buenos Aires, Cidade do México e Lisboa, sempre respeitando as particularidades culturais e necessidades locais. Como foi a reunião com o Ministério? Perguntou Rafael, referindo-se ao encontro que Luísa e Tiago haviam tido naquela manhã. Surpreendentemente produtiva, respondeu ela. O programa piloto será expandido para mais 200 escolas no próximo ano letivo, com financiamento garantido. E o mais importante, conseguimos manter a autonomia das escolas na adaptação do projeto às suas realidades específicas. Essa havia sido uma batalha constante para Luísa, garantir que a iniciativa, ao crescer, não perdesse sua essência nem se transformasse em um programa rigidamente padronizado que ignorasse as particularidades de cada comunidade escolar. E onde está nosso empresário visionário? Perguntou Rafael com um tom levemente provocativo. Luísa sorriu ao pensar em Tiago. Reunido com a equipe técnica. Estão finalizando o aplicativo que conectará todas as escolas participantes, permitindo que os estudantes compartilhem suas produções literárias. Nos últimos meses, o relacionamento entre Luísa e Tiago havia se desenvolvido com a mesma intensidade que o projeto, mas em um ritmo cuidadosamente administrado por ambos. Equilibrar a parceria profissional com o relacionamento pessoal exigia comunicação constante e respeito mútuo pelos espaços individuais de cada um. Vocês 2 conseguiram algo extraordinário aqui, observou Rafael, seu olhar percorrendo o centro cultural repleto de vida. Criaram um modelo que realmente funciona, porque combina seus diferentes talentos e perspectivas. A visão empresarial e tecnológica dele, com seu conhecimento profundo da realidade educacional e da importância da literatura. É engraçado, refletiu Luísa. Quando nos conhecemos, eu via principalmente nossas diferenças, os mundos distintos de onde viemos, as experiências contrastantes. Agora percebo quanto compartilhamos em termos de valores e objetivos. Isso me lembra uma frase do nosso livro, comentou Rafael. As verdadeiras conexões não ocorrem apesar das diferenças, mas através delas. São as lacunas entre nós que criamos pontes para alcançar o outro. Luísa sorriu, reconhecendo suas próprias palavras. Você tem boa memória. Tenho bom olho para frases que capturam verdades profundas, respondeu ele. Aliás, preciso ir. Tenho uma oficina de escrita criativa com os adolescentes em 10 minutos, e eles não me perdoariam um atraso. Depois que Rafael desceu, Luísa permaneceu na varanda saboreando seu café enquanto observava a cena abaixo. Carlos, o aluno que meses antes questionara se pessoas importantes leriam suas histórias, agora conduzia um grupo de colegas em um podcast sobre literatura periférica. Marina, a menina tímida cujos textos sempre impressionavam Luísa, orientava um clube de leitura dedicado a escritoras brasileiras contemporâneas. Diego, que sonhava em ser escritor, comemorava com amigos a notícia de que seu conto
seria publicado em uma antologia nacional. Cada um desses pequenos triunfos enchia o coração de Luísa com a certeza de que, independentemente dos rumos que sua vida havia tomado, seu propósito fundamental permanecia intacto: usar a literatura como ferramenta de transformação e conexão. Achei que encontraria você aqui, disse Tiago, aproximando-se por trás e abraçando-a suavemente. Admirando a vista? Admirando os resultados, respondeu ela, recostando-se contra ele. Às vezes, ainda tenho que me beliscar para acreditar que tudo isso é real. É muito real, assegurou ele, beijando-lhe o topo da cabeça. E apenas o começo. Luísa virou-se para encará-lo. Nos últimos meses, notara mudanças sutis em Tiago. O empresário, sempre impecável e ligeiramente distante, dera lugar a um homem mais relaxado, mais presente, com um brilho nos olhos que falava de propósito e satisfação genuína. Como foi a reunião com a equipe técnica? Perguntou ela. Produtiva, o aplicativo estará pronto para o lançamento oficial do centro, respondeu Tiago. Mas, na verdade, queria falar com você sobre outro assunto. Algo em seu tom fez Luísa prestar atenção especial. O quê? Recebi um convite para dar uma palestra no Vale do Silício sobre como estamos combinando tecnologia e educação no projeto. Seria no próximo mês, logo após o lançamento do livro. Isso é maravilhoso, exclamou Luísa, genuinamente feliz por ele. Sim, mas... Tiago hesitou brevemente. Eu gostaria que você fosse comigo. Não apenas como minha parceira no projeto, mas porque... Ele respirou fundo. Porque estou considerando uma mudança mais permanente na minha vida. Luísa o olhou com curiosidade. Que tipo de mudança? Venho pensando em transferir a sede das operações da minha empresa para São Francisco, explicou ele. Faz sentido estrategicamente e permitiria uma expansão mais eficiente para o mercado internacional. Luísa sentiu um aperto no peito. Você está se mudando para os Estados Unidos? Estou considerando essa possibilidade, admitiu Tiago. E antes que você pergunte, sim, a fundação continuaria operando normalmente aqui no Brasil. Na verdade, planejo expandir ainda mais sua atuação. Entendo, disse Luísa, tentando processar o que aquelas palavras significavam para o relacionamento deles. Mas, continuou Tiago, segurando as mãos dela, não quero tomar essa decisão sozinho. Nos últimos meses, você se tornou uma parte essencial da minha vida, Luísa. Não apenas pelo projeto que construímos juntos, mas por tudo o que descobrimos um no outro. Ele a conduziu até uma mesa próxima, onde sentaram-se frente a frente, ainda de mãos dadas. Eu sei que sua vida está aqui, prosseguiu. Seus alunos, seu trabalho na escola, sua família, e respeito profundamente isso. Mas queria saber se você consideraria a possibilidade de construirmos algo juntos, mesmo que isso significasse alguns ajustes em nossas vidas. Luísa sentiu uma onda de emoções contraditórias. Por um lado, sua conexão com Tiago havia se aprofundado de maneiras que jamais imaginara possíveis. Por outro, a ideia de deixar o Brasil, seus alunos, o projeto que apenas começava a florescer, parecia impossível. Você está me pedindo para ir com você para os Estados Unidos? Perguntou ela, querendo clareza. Estou pedindo para explorarmos possibilidades juntos, respondeu Tiago cuidadosamente. Poderíamos encontrar um arranjo que funcionasse para ambos. Talvez dividir nosso tempo entre os dois países. Ou criar um programa de intercâmbio que permitisse que você trabalhasse com escolas de lá, enquanto mantém seu envolvimento aqui. Ele apertou gentilmente as mãos dela. O que estou dizendo, de forma desajeitada, é que quero que façamos parte da vida um do outro, independentemente da geografia. Os detalhes podem ser resolvidos se estivermos comprometidos com a ideia principal. Luísa ficou em silêncio por um momento, absorvendo a proposta. Parte dela sentia medo da mudança, das incertezas, dos desafios que viriam. Outra parte reconhecia a oportunidade extraordinária, não apenas em termos profissionais, mas de crescimento pessoal e de um relacionamento que a nutria e desafiava de maneiras inesperadas. Precisarei de tempo para pensar, disse finalmente. É uma decisão importante. Claro, respondeu Tiago com um sorriso compreensivo. Não esperava uma resposta imediata. Apenas queria abrir o diálogo.
para que possamos pensar juntos sobre nosso futuro. Naquele momento foram interrompidos por Marina, que subiu apressadamente as escadas. Professora Luísa, Tiago, chamou a adolescente, visivelmente empolgada. Vocês precisam descer. Chegou a primeira cópia impressa do livro. A transportadora acabou de entregar. O casal trocou olhares surpreendidos. Não esperavam que as cópias chegassem antes da semana seguinte. Seguiram Marina até o térreo, onde um pequeno grupo já se formava em torno de Rafael, que segurava um volume encadernado com cuidado quase reverente. Vejam só, disse o escritor, estendendo o livro para Luísa. Nosso filho literário finalmente nascido. Luísa pegou o livro, sentindo o peso reconfortante em suas mãos. A capa, em tons de azul profundo, trazia o título Palavras que Conectam, Literatura como Ponte entre Mundos, em letras douradas elegantes. Abaixo, os nomes de Luísa Fernandes e Rafael Monteiro compartilhavam o espaço de forma igualitária. É lindo, murmurou ela, passando os dedos pela textura suave da capa. Abra, incentivou Rafael. Veja a dedicatória. Luísa abriu o livro e leu a dedicatória impressa. Aos jovens das periferias brasileiras, que nos ensinam diariamente que a literatura não é um luxo, mas uma necessidade vital. E a todos aqueles que acreditam no poder das palavras para construir pontes onde antes existiam muros. A simplicidade e a força daquelas palavras tocaram Luísa profundamente. Eram um testemunho do propósito que guiara todo o projeto desde o início. Há também uma surpresa especial, disse Rafael, indicando que ela virasse a página. Na folha seguinte, encontrou um prefácio assinado por um dos mais renomados educadores do país, que descrevia o projeto Palavras que Conectam como um modelo revolucionário que redefine a relação entre literatura, educação e transformação social. Enquanto Luísa absorvia aquelas palavras, mais pessoas se aproximavam. Professores da escola, alunos, pais, membros da comunidade e a equipe da fundação. Beatriz chegou acompanhada por uma equipe de filmagem, pronta para documentar o momento para uma reportagem especial. Acho que é hora de um discurso improvisado, sugeriu Tiago, com um sorriso encorajador. Luísa, que meses antes teria se sentido intimidada pela atenção, agora encarava o grupo com confiança tranquila. Conhecia cada rosto, cada história, cada contribuição que haviam dado para tornar o sonho realidade. Este livro, começou ela, erguendo o volume, não é apenas um objeto físico, mas um símbolo de algo muito maior que estamos construindo juntos. É o testemunho de que, quando nos permitimos ser autênticos, quando ousamos ser vulneráveis, quando valorizamos as histórias uns dos outros, criamos algo que transcende nossas diferenças e limitações individuais. Ela olhou para Tiago, cujos olhos refletiam orgulho e algo mais profundo. Um amor que havia florescido gradualmente a partir daquele primeiro encontro no Copacabana Palace. O projeto Palavras que Conectam começou com uma recusa. Minha relutância em participar de uma dinâmica social que parecia artificial, continuou Luísa, com um sorriso para a ironia do destino. Mas se transformou em uma afirmação poderosa. A de que todos temos histórias que merecem ser ouvidas, todos carregamos palavras que podem transformar vidas, todos somos, em nossa essência, contadores de histórias, buscando conexão. Olhando para os rostos atentos à sua volta, Luísa sentiu uma clareza que havia buscado durante toda a sua vida. Independentemente da decisão que tomaria sobre a proposta de Tiago, sabia que havia encontrado seu verdadeiro propósito: criar espaços onde a literatura pudesse florescer como ferramenta de autoconhecimento e conexão humana. Este é apenas o primeiro capítulo de uma história que continuará a ser escrita por todos nós, concluiu ela. Uma história sobre o poder das palavras para derrubar muros, construir pontes e transformar não apenas mentes, mas corações. Os aplausos que se seguiram eram genuínos, espontâneos, carregados de emoção. Tiago se aproximou e, diante de todos, tomou as mãos de Luísa nas suas. Quaisquer que sejam os próximos capítulos, disse ele em voz baixa, para que apenas ela pudesse ouvir. Estou grato por termos encontrado nossas palavras de conexão. Naquele momento,
cercada por pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo projeto que nascera de um encontro improvável, Luísa sentiu uma certeza profunda. Algumas histórias não precisam de um final definido para serem perfeitas. A beleza está justamente nas possibilidades que permanecem abertas, nas páginas ainda por escrever, nas palavras que continuam a fluir, conectando mundos que antes pareciam distantes demais para se encontrar. E enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Luísa soube que, independentemente do caminho que escolhesse, levaria consigo as lições mais valiosas que havia aprendido. Que a vulnerabilidade é uma forma de coragem, que as diferenças podem ser pontes em vez de barreiras, e que as palavras, quando nascidas da autenticidade, têm o poder de transformar, não apenas histórias, mas vidas inteiras.